Olá, seja bem-vindo ao Holotalk Reflexões de Sabedoria. Se você busca respostas sobre a vida, o homem e o universo, aqui pode ser um caminho. Em um mundo cada vez mais polarizado, o radicalismo se tornou parte do nosso cotidiano. Mas por que ele surge? Como que ele impacta a nossa vida? E será que toda forma de radicalismo e polarização é negativa? Hoje nós vamos refletir sobre esse tema, sobre a ótica da eulosofia, e para isso nós temos a nossa convidada, doutora Paula Andréa, psicóloga, especialista em neurociência e gestora da eulosofia. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui em nosso podcast, doutora Paula. Natália, é um prazer estar aqui. Queria dar um alô para todo mundo que está nos assistindo. É muito bom estar aqui com vocês. E hoje a gente vai tratar um tema que é um tema, vamos dizer assim, polêmico, um tema difícil. E eu queria fazer uma introdução aqui no nosso podcast, pode ser? Com certeza. Eu queria dizer que nós estamos aqui para não radicalizar, para abrir a nossa cabeça. E muitas coisas que a gente vai falar aqui vai incomodar. Vai incomodar as pessoas que estão nos assistindo, porque esse incômodo, ele já faz parte de nós. Já é tipo assim, uma incomodação, porque quanto mais eu tiver nessa radicalização, que nós vamos entender melhor o que é a radicalização, por que nós estamos assim e onde isso está nos levando. Quanto mais nós estivermos, mais o que a gente vai falando aqui incomoda. Porque muitas vezes, quando eu sou pega nos meus lados radicais, eu fico incomodada. Então, eu vou dar uma sugestão ou fazer um pedido nesse podcast especial. Fica com a gente até o fim, para você entender a construção do nosso raciocínio, para você saber onde a gente quer chegar e quem sabe, a gente some com você. Se a gente não somar, não tem problema, joga fora. Nós não estamos aqui para trazer nenhuma verdade absoluta, e sim abrir possibilidades de reflexão, de ideias, de sanear, de abrir, ventilar os nossos pensamentos e a nossa forma de ver o mundo. Até porque senão nós também estaríamos sendo radicais nesse processo. Né? Exatamente, porque a tendência, nós temos ainda, todos nós temos uma tendência ao radicalismo. Se nós não estivermos atentos o tempo todo, a gente cai nesse radicalismo, até contra o radicalismo, e não é esse o fato. A ideia é, vamos refletir juntos. Esse é o convite. Você está disposto a refletir? Fica conosco. Ótimo, doutora Paula, obrigada pela essa introdução. Então, já começo perguntando, o que define o radicalismo e, principalmente, se ele sempre existiu ou se ele é uma coisa da modernidade? O que define o radicalismo é exatamente apego extremo a uma ideia. Isso é uma definição bem simples de radicalismo. Quando eu estou apegado extremamente a uma ideia e ela se torna uma verdade absoluta para mim e para as pessoas que eu estou convivendo, aquilo tem que ser daquele jeito, eu estou vivendo o radicalismo. Ele é uma coisa atual? Muito. Ele sempre existiu? Sim. Não é novo. Radicalismo sempre existiu e nós vamos entender por quê. O que acontece hoje é que nós estamos vivendo um mundo onde o radicalismo está tendo uma alta muito grande. Cresceu demais o volume de pessoas, de ideias radicalistas. Então, por isso que o tema ele é tão atual. Mas sempre existiu. E da onde surge? Como que ele... Você falou que se sempre existiu. Da onde que vem esse radicalismo? Ele sempre existiu porque faz parte do comportamento humano. Também é um processo de aprendizagem. É muito interessante isso. Embora ele possa ser prejudicial em vários sentidos, ele também faz parte da escola da vida. Nós temos que aprender com esses radicalismos. Por quê? Porque o radicalismo ele vem da nossa insegurança. A base do radicalismo são uma mistura emocional muito perigosa. São as nossas inseguranças. As inseguranças me levam a radicalizar, somado às nossas carências. E as nossas carências e a nossa insegurança têm por pano de fundo o medo. Bom, é uma química bem perigosa. Então, quanto mais inseguro eu me sinto, mais existe um processo que, se a gente observar, olha que interessante, né? A gente sabe, isso é um estudo da sociologia e tudo mais, a neurociência estuda isso também, é bem interessante, que quando nós estamos em grupo, nós temos mais chances de sobreviver. Isso é fato. Né? Tanto que o ser humano, ele sempre se organizou em vilas, em comunidades, em tribos, em grupos. Por quê? Para sobreviver.
Acontece que quanto mais a vida me ameaça, mais então eu sinto a necessidade de ter um grupo, mas eu fico inseguro. Os meus medos vêm à tona. E por que eu fico inseguro? Porque eu ainda não construí o conhecimento suficiente, eu ainda não tenho as minhas ideias próprias. Todos nós temos. Eu tenho medo de errar, eu tenho medo de me expor. Tudo isso me gera insegurança. Eu quero acertar todas, porque eu ainda estou em processo de aprendizagem. Nós estamos aprendendo o tempo todo. Você trouxe, então, nesse começo, né, onde as tribos estavam se formando, pegando um passado aí em que as pessoas precisavam se juntar para uma questão mesmo de sobrevivência, mesmo vida e morte. Isso. E aí agora você trouxe que nós estamos continuando com esses movimentos, ainda que a nossa vida não esteja necessariamente em risco, porque hoje a gente vive num mundo, apesar de tudo, mais seguro, né? A gente não tem tantas ameaças, mas ainda assim, então a gente transferiu esse medo de vida para outras questões. Isso, eu diria que as ameaças, Natália, elas estão aí. É bem diferente, claro, da Idade Média ou lá de trás, né? Das cavernas, cavernas, onde estava exposto aos animais, exposto ao clima, exposto a tudo. Mas hoje, se a gente avaliar, nós estamos expostos a nós mesmos. Nós estamos expostos ao próprio ser humano. Nós estamos expostos exatamente pelo excesso que nós estamos cometendo. Uhum. Nós estamos expostos às ideias. E é essa a nossa reflexão. Por isso que é tão difícil. Trabalhar ideias é muito difícil. Então, quando a gente está exposto a tudo isso, aí vamos incluir agora, recentemente, mas é uma coisa que a gente já sabe, a gente já veio sentindo há anos, essa questão do clima, as ameaças climáticas, aos incêndios, as enchentes, as tsunamis, que nós estamos descobrindo que, apesar da tecnologia nos trazer muita segurança, ela não vai resolver os nossos problemas, porque a vida, ela exige de nós o tempo todo. Então, nós estamos com alto limiar de insegurança. Com isso, eu quero estar pertencente a um grupo. Aí, esse grupo pode ser de questões, as minhas ideias, quanto mais afinidade eu tenho, onde estão os meus interesses, eu vou. Ou é um grupo político, ou é um grupo religioso, ou é um grupo de esportes, quando a gente vê os times de futebol, a gente vê as ligas, a gente vê, enfim, onde eu me sinto que eu vou sentir essa força do grupo, a minha insegurança, naquele momento que eu estou com o grupo, ela alivia. Só tem um problema. Quando é uma coisa irrisória, é passageiro, é uma ilusão, porque quando eu estou comigo mesmo, as decisões da minha vida, eu que tenho que tomar. E quando eu tenho que tomar as minhas decisões ali no meu pequenininho, no meu quadrado, a minha insegurança está me corroendo. Porque eu não estou enfrentando a minha insegurança. Eu estou me unindo a outros para aliviar a minha sensação de insegurança. Porque a minha insegurança, eu vou conseguir saneando ela conforme eu vou construindo o meu movimento. Eu vou até repetir uma coisa que eu já falei aqui muito, mas vou falar de novo. Quando eu estou entendendo o tamanho dos meus braços, quando eu aceito o meu tamanho, a minha limitação, não é me conformar com eu sou assim e acabou. Não, mas quando eu entendo que eu tenho limites e que eu posso sim avançar, mas dentro desses limites, com calma, a minha insegurança ela diminui. Mas quando eu me uno com um grupo e aceito as ideias desse grupo, aí começa o radicalismo, olha só, porque eu vou me unir e vou estar o quê? Sujeito às regras desse grupo. Eu me sinto mais forte e a minha insegurança alivia. Mas a gente também falou das carências, que é um outro fator. Quando eu estou deixando de cuidar de mim mesma, as minhas carências vão ficando muito grandes. Por quê? Porque como eu ainda não construí uma base emocional, uma base de ideias, de conteúdo, que é rico, mas isso faz parte da vida, eu vou chegar a construir, certo? Mas eu ainda não tenho. Eu ainda não tenho um ideal, eu ainda não tenho um propósito, eu ainda não tenho ideias próprias, eu ainda tenho que construir esse processo, as minhas carências vão ficando muito altas, porque eu começo a me comparar com o outro, eu começo a achar que o outro tem mais do que eu, e os meus valores, em vez de eu olhar para dentro, eu olho para fora, que é o que nós estamos vivendo hoje. Minhas carências aumentam, e aí eu preciso do quê? Se eu não tenho, eu vou atrás de uma ideologia, ou uma ideia, ou um movimento para fora. E eu começo a seguir e começo a ter movimentos que eu não sei se aquelas ideias realmente são boas para mim, mas eu me sinto pertencente. Eu tenho aquele sentimento de pertencimento. Pertencimento, isso. E isso me traz um alívio. Também passageiro, porque eu tenho que começar a assumir a minha vida. Enquanto eu estou delegando,
eu estou aí nesse movimento, Certo. exposto a esse movimento. Uhum. Estou exposto a. Pegando esse exemplo, então, que você trouxe, né, da medida do braço, à medida em que eu abro meu braço para atender outras pessoas, outras necessidades que não são necessariamente aquelas que eu posso cumprir, né? Porque também, se a gente fecha o braço, a gente perde a flexibilidade necessariamente, que é esse Isso. trabalho, né? Essa medida entre entender Isso. O meu limite, a mas esse meu flexibilidade. limite tem que estar inclusa a flexibilidade. E tem que estar, tá certo o que você está falando. Quando eu falo de abrir, saber o meu limite, não significa me fechar. Não é ser rígido, né? Não, ao contrário. Quanto mais flexível for, mais eu vou navegar bem dentro do meu limite. O meu limite não significa é isso que eu consigo e acabou. Não, olha, hoje eu posso fazer isso. Amanhã, quem sabe eu posso fazer isso, mais isso. E nunca deixar de ajudar alguém que está no meu caminho. O complicado é eu sair do meu caminho, porque aí eu perco a gestão, eu perco o equilíbrio do meu caminho para poder ajudar o outro e aí eu trazer uma confusão. Isso pode ser complicado, mas todos que estão no meu caminho, tudo que está dentro do meu propósito, tudo que está, eu vou flexibilizar, eu vou contribuir, porque essa troca que vai me deixando mais seguro, menos carente. Pelo contrário, a inflexibilidade, eu fechar, me deixa mais inseguro, mais carente, com mais dificuldades. Como a gente ainda não tem essa habilidade, né? A gente não sabe ainda ser flexível, a gente acaba fazendo acordos, a gente acaba fazendo um monte de movimentos que faz com que o nosso braço se abra. Na medida que eu estou com esse braço aberto, é o tamanho da minha carência? É possível, na medida que eu estou deixando de cuidar de mim e fazer o que tem que ser feito para o meu equilíbrio, é a minha carência. Carência é tudo aquilo que eu acredito precisar. Olha que interessante. Ela começa nas coisas que eu acredito, no pensar, nas faltas. Então, tudo aquilo que eu acredito que eu preciso vai alimentando a minha carência. A carência é a ausência que eu estou de mim mesmo. Uhum. Quando eu não cuido de mim, pronto, a minha carência fica enorme. E aí, como eu não estou cuidando de mim, eu acho que eu preciso de coisas externas para resolver minha carência. E o que nós estamos fazendo, então, nesse processo, pegando agora o radicalismo, na medida em que eu não cuido de mim, na medida em que eu vou perdendo esse controle, eu vou me associando a esses grupos e vou ficando cada vez mais radical dentro desta linha de pensamento para que eu me sinta mais seguro. É um contraponto aí nessa carência, é isso? É uma forma de eu colocar, sentir que eu estou preenchendo, resolvendo a minha insegurança e preenchendo a minha carência, mas com ideias que não são saudáveis ou que estão em extremos. Você quer ver? Quando a gente fala de radicalismo, eu vou entrar um pouquinho nas polaridades, né? Para a gente poder entender esse radicalismo e qual o problema dele, onde ele pega, por que ele está nos trazendo tanto mal. Quando a polaridade, ela faz parte da vida. Ela faz parte. Olha, nós temos o dia e a noite. O dia e a noite dá 24 horas, forma o nosso ciclo, que a gente precisa dormir e precisa trabalhar a ação, certo? Certo. Nós temos a criança e o velho, nascimento e a morte, começo e fim. O positivo e o negativo, onde nós pegamos a energia elétrica. A gente consegue viver sem energia elétrica? De forma alguma. De forma alguma. Então, na física, na humanidade, na relação, na vida, tudo tem as polaridades. Nós temos a alegria e a tristeza, o medo e a coragem. Então, essas polaridades trazem o que para nós? Movimento. E movimento é vida, movimento é saúde, movimento é que a gente consegue construir tudo que a gente faz é pelo movimento. Mas mesmo no movimento a gente tem a pausa, porque se eu só ficar no movimento, eu entro numa estafa, um estresse. Ó a polaridade, então eu tenho a pausa. Mas se eu ficar só na pausa, eu vou ficar improdutivo, preguiçoso, doente, porque o corpo para, o cérebro para, não importa onde está aí, né? Eu tenho que aí começa a vir a preguiça. Enfim, logo, nós estamos entendendo que o problema não são as polaridades, são os extremos. Quando eu quero ficar numa polaridade só. Vou dar um exemplo bem que a gente está vivendo. Ninguém quer envelhecer hoje. Aí eu começo a trabalhar para ficar numa polaridade jovem. Não está funcionando, não está dando certo. Eu tenho que aprender a envelhecer do corpo e não envelhecer na mente. E nós estamos querendo não envelhecer o corpo e estamos envelhecendo na mente. Isso é um problema. Então, aí a gente perde a lucidez, enfim. Então, essas polaridades são importantes.
A dificuldade é quando eu estou me radicalizando, quer dizer, eu quero resolver, vem aí essa minha insegurança, a minha carência, a manifestação de uma raiva, porque eu estou me sentindo incomodado, eu estou me sentindo, porque o radicalismo ele também vem com a raiva, por isso que aparece a violência, porque eu me radicalizo, porque para eu justificar o meu radicalismo, eu começo a fazer o quê? A me revoltar contra o oposto. Olha que interessante. Eu vou entrando em combate. É porque tem as verdades absolutas, né? Então, se eu parto desse princípio lá atrás que você falou, que é essa fixação num pensamento, numa verdade absoluta, se a minha verdade ela é a verdade, eu tenho que convencer o outro da minha verdade, né? Isso, e esse problema, assim, aí eu deixo de conversar. Essa também é uma característica do radicalismo. Eu deixo de trocar, eu deixo de abrir possibilidades, eu deixo de ser uma pessoa que vou buscar o novo, para ser uma pessoa que quer o tempo todo convencer do que o que eu estou vivendo está certo, que é uma defesa, esse é um movimento de defesa. Se eu quero convencer uma verdade absoluta, eu caí no radicalismo. Por quê? Porque eu não aceito novas ideias. Essa é a principal característica do radicalismo. E por que neste momento, nesse período que nós estamos vivendo, estão mais pessoas se tornando tão radicais? Porque se sempre existiu, ou era todo mundo radical e a gente não sabia porque não tinha mídias sociais para contar para a gente, ou de fato está aumentando esse radicalismo. Não, está aumentando o número de pessoas radicalistas, com esse radicalismo, que estão se ficando numa polaridade extrema. E a gente aí tem que ver alguma junção de alguns fatores que nós estamos observando. Primeiro, que a gente já falou algum deles, vamos só pontuar. Primeiro é o quê? Esse ambiente agressivo e instável. Nós estamos vivendo um ambiente agressivo e instável, tanto climático, como econômico, como as políticas sociais. Está tudo muito indefinido, instável e fragilizado. Aumentando a nossa insegurança. Isso, né? Natália. Então, está tudo fragilizado, aumentando a nossa insegurança. Segundo ponto, aí vem, as pessoas estão ficando mais inseguras e carentes no seu individual. E por quê? Porque nós estamos vindo de um movimento, que a gente já falou aqui algumas vezes, de buscar para fora o que nós deveríamos estar construindo para dentro. De querer o mais e não saber administrar o menos. De buscar as facilidades e não construir a sua fibra interna, que é desenvolver aquela coisa de superar as dificuldades da vida. Não, eu quero as facilidades para poder curtir, para poder viajar, enfim, buscando facilidades. Isso está trazendo mais insegurança e mais carência para as pessoas, o indivíduo. Com isso estão aparecendo os líderes oportunistas. Esses líderes oportunistas estão usando de mentiras, estão usando de ideias radicais para convencer, para que eles possam se manter no poder. Quando eu falo de líder oportunista, eu não estou falando só dos líderes políticos, líderes religiosos, líderes na internet, os influencers, que são pessoas que, desculpa, não tem nada contra os influencers, é legal ter um modelo, mas desde que ele seja coerente, que ele construiu alguma coisa por si. Então, a gente está vendo pessoas soltando ideias que não têm fundamento e levando multidões. Então, são ideias restritas, comportamentos restritos, propostas restritas que estão movimentando multidões. Então, isso também está alimentando o radicalismo. E o quarto elemento, que é inegável, que é a facilidade na comunicação. Aí é aquilo que a gente fala, a tecnologia, ela traz segurança, mas ela também abre possibilidades que eu não sei usar. Se eu não sei usar, olha o que acontece. Aí vem as redes sociais, a facilidade dessas pessoas que estão soltas se conectarem, dessas pessoas oportunistas, esses líderes oportunistas que não têm nada a oferecer, encontrarem algo e pegar a carência das pessoas, pegar a insegurança das pessoas e manipular com facilidade, bem-vindo ao mundo radical que nós estamos vivendo. Então, esses 4 fatores, juntos, eles estão trazendo esses movimentos de radicalismo muito extremo, né? Que sempre existiu, como a gente já disse, é só a gente estudar a história, mas que hoje está tomando proporções muito grandes. Fala um pouco mais, então, para a gente, doutora Paula, sobre essa questão das mídias sociais, já que você trouxe esse ponto, que acho que é onde isso dissemina mais, né? Sim. O problema, ele está, de fato, aí nessa internet, como que esses influencers estão tomando frente, né? E tem tanta coisa acontecendo. Natália, eu diria que o problema está nas duas vertentes. Ela está no indivíduo despreparado que nós estamos, somado
as redes sociais é esse movimento onde está tudo muito ali disponível e eu não tenho discernimento. Eu não estou refletindo o que é bom para mim, o que é bom para o todo. Eu não estou fazendo esse trabalho, nós indivíduos não estamos. Então, nós estamos expostos. A gente está, é como se a gente estiver no deserto, naquele sol de 40 graus, ou aqui agora mesmo, no nosso sol hoje, né, que nós estamos sem um protetor solar, sem o chapéu, expostos, com a pele exposta. Então, nós estamos sofrendo todos os ataques, as influências. Mas não é a causa. As redes sociais não são a causa. Eles são um amplificador. Eles aumentam o volume, eles aumentam o número de pessoas. Quando a gente fala dos logaritmos, né, que os logaritmos... Algoritmos. Obrigada, Natália. Eles geram... Eles geram logaritmos. Os algoritmos, o que eles fazem? Eles realmente reforçam aquilo que nós gostamos, aquilo que nossos interesses. Certo. Posso trazer um exemplo nisso que você está falando? Por favor. Estava assistindo aquele programa do WW, uma edição especial que foi... como que chama? A Vibe do Mundo. E veio um rapaz que ele é especialista em mídias sociais, em esses dados, como que tudo isso funciona, e ele fala da nossa ignorância de como esse algoritmo funciona, né? Porque a gente sabe que quando a gente entra numa Netflix, numa mídia social qualquer, os temas que a gente busca aparecem mais pra gente. A gente sabe que quando a gente busca um tênis para comprar, aparece mais tênis pra gente, mas os números, eles são muito impactantes e ele traz uma realidade, ele apresenta ali uma coisa que me pegou bastante, porque o exemplo que ele deu aconteceu comigo. Ele falou que, se não me engano, foi em 2018, a Meta fez uma capinha ali para as fotos, né, um filtro para as fotos, para que aquelas pessoas que quisessem se simpatizar a um movimento político ali, ele era um movimento de identidade, para que aquelas pessoas que estavam a favor daquele movimento podiam colocar um filtro na sua foto. E pessoas que tinham um grupo social que estavam mais progressistas viram a mídia social, tiveram a sensação de que de 80% a 90% da mídia inteira, de todo o Instagram, de todo o Facebook, tinha aderido à campanha. E isso aconteceu comigo. Na minha mídia, todos os meus colegas, e eu falei, nossa, que movimento é esse? O que está acontecendo? E eu via todo mundo com esse filtro instalado. E ele trouxe que, de fato, diante de todo o universo de mídia social do Instagram e do Facebook, isso era equivalente a 1,8% das pessoas que estavam envolvidas mesmo, aquelas pessoas que trocaram a foto. Para mim foi um número muito impactante, porque a sensação que eu tive foi que realmente todo mundo tinha aderido à campanha, mas muita gente nem soube que a campanha existiu. O meu caso, confesso que eu nem vi essa campanha. E isso serve para tudo, né? São todas as bolhas. Então, aí pega cada um no seu assunto, cada um naquilo, nas suas afinidades. Então, quem assiste, por exemplo, um filme de comédia, de policial, possivelmente o seu Netflix, a sua plataforma, né, de streaming, vai estar toda segmentada e você acha que só tem esse tipo de conteúdo. E a gente acaba ficando mesmo entendendo que o mundo pra gente fica parecendo que é só aquilo que tem, né? Natália, e com isso, esse movimento do algoritmo e para poder, porque a gente tem que entender nesse programa, é legal isso, porque a gente tem que entender que o algoritmo ele foi feito para a gente comprar. Ele é um mecanismo de levantar recursos, de venda. Que a gente desconhece. E que a gente desconhece. E se nós não temos as nossas ideias claras, a gente começa a enxergar o mundo pela nossa visão mesmo, é como se fosse um espelho. E aí vem até o narcisismo, né? Só eu existo. E eu e o meu grupo, que está o quê? Refletindo exatamente o mesmo pensamento, as mesmas ideias, as mesmas visões, e eu acredito as mesmas verdades absolutas, e que eu acredito que aí vem essa coisa do debate, e que eu polarizo e acho que 50% acredita nisso e 50% nisso, então eu tenho que trazer cada vez mais pessoas para cá para o meu grupo ficar maior. É uma guerra de ideias, onde quem ganha? Porque quem, na verdade, está perdendo somos nós, cada um. Não importa qual polaridade eu escolha. Esse é o ponto que eu queria trazer, por isso eu queria que vocês ficassem com a gente um pouquinho mais, para entender que o que a gente está falando aqui é que não importa qual polaridade.
O importante é eu entender que esse radicalismo me limita como ser, me limita como pessoa, porque eu deixo de abrir possibilidades. Eu deixo de ter, eu vou ficando fechado a um pequeno grupo e vivendo pequenas verdades, ou verdades absolutas, que elas vão cair, porque não existe verdade absoluta. Quanta coisa você aprendeu na escola? Eu, muito mais que você, porque eu sou de uma geração anterior. Mas quanta coisa a gente aprendeu na escola que hoje não é mais verdade? E a ciência, com toda a sua, que também está sofrendo um processo de radicalização, temos que dizer isso, infelizmente, ela trazia como uma verdade. A ciência, ela tem muitos estudos modernos e ela está trazendo muita coisa, mas eu me lembro que até coisas de história, a maneira em que eu aprendi história e que a gente assiste hoje no History, ou em programas assim, trazendo como que eram as antigas civilizações, a grandeza das antigas civilizações, tanto que, por exemplo, o Antigo Egito, a visão que eu tinha de escola do que foi a civilização egípcia é muito diferente da que eu tenho hoje, porque a maneira de contar e de trazer a civilização também expandiu, né? A tecnologia trouxe possibilidades de 3D. Outro dia eu estava vendo que eles fizeram um mapeamento interno da pirâmide. Então, olha como que isso enriquece a visão. Se a história muda, imagina a ciência e tudo mais, né? Isso, o que você trouxe é muito interessante, porque a ciência, olha, a tecnologia está trazendo possibilidades na área da arqueologia, na área da história, que é entender a nossa origem. Os mapeamentos que eles estão fazendo, o né? que foi o povo, o Incas, os Maias, os Astecas, agora eles estão descobrindo coisas na Amazônia incríveis. Então, a gente tem como usar o nosso tempo para nos tornar pessoas mais cultas, com a cabeça mais aberta, ao invés de ficar preso aos algoritmos, às coisas fechadas. Nós podemos usar a tecnologia para crescer, para ampliar. E, ao invés disso, nós estamos usando ela para embates, para discussões, para brigas, para defender verdades que não vão se sustentar. Infelizmente, faz parte, isso faz parte da natureza humana, mas não sustenta, vai cair, vai passar. Então, o que a gente tem que começar a ficar um pouco mais aberto é essa vontade de aprender, né? De Isso, olhar Natália. o mundo com um olhar de aprendiz. Isso. Então, aí nós começamos a buscar a diferença, quer dizer, vamos buscar, então, tá bom, Paula, você está falando aí de radicalismo e tal, o que a gente pode fazer? Eu queria, antes de entrar nessas soluções, entrar um pouquinho num tema que, para a gente poder entender, que é a questão da diferença entre radicalismo e revolução, porque você fez uma pergunta aí no começo que eu queria entrar agora. O radicalismo pode ser um fator transformador? Né? Pode ser positivo e tal. Então, quando a gente vai pegar essa questão do radicalismo, eu prefiro usar outra palavra, eu prefiro usar revolução. Os movimentos, para a gente entender bem a diferença entre revolução e radicalismo. Também é outra polaridade. A revolução e o radicalismo, no sentido, são opostos, não são nem polares, eles são contraditórios. Certo. Porque um não vai levar o outro. É diferente do que a gente trabalhou das polaridades. Homem, criança, velho, energia positiva e negativa, que elas somando, elas produzem energia. O radicalismo e a revolução são paradoxais, porque uma não completa a outra. Certo? Uhum. Não vai ter movimento na união das duas, porque a revolução ela é um movimento oposto, paradoxal ao radicalismo. Porque na revolução é um grupo de pessoas, muitas vezes movidas por um líder consciente, um comandante diferente desses líderes oportunistas, que em cima de um ideal e de um momento de tensão, no momento em que está havendo um problema social, ou seja ele qual for, até das ideias, né? Ele traz uma coisa nova, uma possibilidade, ele traz perspectiva. Então, a revolução ela traz perspectiva de mudança e muda o status quo da sociedade. Isso é revolução. Então, a diferença do radicalismo e da revolução é que a revolução ela tem um ideal por trás. Geralmente, ela busca a liberdade, ela busca o bem do todo, ela busca uma melhoria para a sociedade e para indivíduos. Enquanto que o radicalismo ele busca defender, fechar ideias, manter um status quo para que ele tenha vantagem e ele sempre acaba destruindo. Essa é a questão. O ruim do radicalismo é que eu quero destruir a outra polaridade. Logo, eu não estou somando,
Eu não estou ventilando, não estou trazendo movimento, eu quero a destruição. Aí vem a raiva, as guerras, os embates, as separações que a gente está vendo, famílias divididas, coisas que a gente fala, como era assim, né? Uhum. Em alguns setores não eram. Hoje tá na família, o radicalismo está em todos os setores da vida, inclusive na nossa célula familiar. Então, quando a gente vê as revoluções, é bem diferente. Ficou claro a diferença de revolução? Eu acho que é difícil, se a gente tem dificuldade de entender esse conceito do braço, entender esse conceito de revolução e radicalismo é ainda mais difícil. Essa semana estava num curso de meditação, de autoconhecimento, e uma participante ela fez uma pergunta que também sempre ficou em mim, assim, essa dúvida. Porque quando a gente faz a prática meditativa, muitas vezes a gente fica num silêncio. E aí ela trouxe a pergunta: como que eu sei entender se eu estou no silêncio ou se eu caí num vácuo da mente, né, num vazio? Que são coisas diferentes, porque o vazio é quando a mente está tão sobrecarregada, tão cheia, que aquilo colapsa e eu fico ali flutuando, né, entre as coisas. E ela trouxe essa pergunta: peraí, eu estou no silêncio ou eu estou no vazio? Então, e aí o Dr. Paulo, né, que estava trazendo, provocando o curso e trazendo os conhecimentos, ele trouxe, olha, se você está se sentindo bem, se você tem um processo que você sai depois da prática com bem-estar, você está no silêncio. Se você acaba a prática cansada, confusa, com a mente agitada, você estava no vazio. Então ele trouxe uma referência. E eu entendo que, conversando com outras pessoas, né, que são... a gente estava na hora refletindo sobre a Revolução Francesa, a pessoa falou, não, foi ruim a Revolução Francesa. Então, é difícil a gente entender, peraí, a Revolução Francesa, ela foi uma revolução ou ela foi um radicalismo? Como que a gente pode saber se nós estamos fazendo parte de um grupo que está propondo uma revolução, essa abertura de ideias, de diálogo, ou se nós estamos caindo nessas defesas de ideias absolutas? Natália, tudo tem que buscar essa referência partindo de si. Porque eu só vou saber se eu estou num grupo radical, quando eu olho para mim e vejo, peraí, é a mesma referência, nós vamos usar a mesma referência que o Dr. Paulo usou em relação à meditação, ao silêncio, que eu me sinto em paz, tenho uma serenidade, meus movimentos estão mais cadenciados, eu encontro mais equilíbrio, ou eu fico mais irritado, mais nervoso e tudo. Quando eu vou trabalhando, para eu poder fazer essa referência, se eu estou no radicalismo, se eu estou buscando a revolução, ou se eu estou simplesmente trabalhando o melhor que eu tenho na minha vida, eu tenho que trabalhar aquelas ferramentas que a gente já trouxe aqui, que é o mirar-se, olhar de dentro, me olhar para dentro, e é o refletir, que é começar a buscar as raízes das minhas emoções. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tem muita gente que não vai gostar, mas se a nossa conversa aqui, eu estou me sentindo extremamente incomodado, porque está ameaçando as minhas ideias, se eu me sinto ameaçado, cuidado, eu posso estar indo para um radicalismo. Se eu sinto uma curiosidade, se eu sinto, puxa, peraí, pode ser que eu esteja, se eu abro uma possibilidade de reflexão, eu posso estar num caminho de revolução ou de equilíbrio. Porque a revolução ela não tem que acontecer o tempo todo. Eu tenho que trabalhar o tempo todo a minha base, como eu estou, meu autoconhecimento, me tornar uma pessoa melhor todo dia. Se a gente entender isso uma revolução interna, ok, eu estou sendo um revolucionário comigo mesmo. Agora, se eu estou participando de um movimento maior, é sempre bom avaliar. Peraí, quando eu sinto que eu estou sendo questionado, eu paro para refletir ou eu reajo com agressividade? As minhas reações elas são de violência, de querer defender, eu me sinto irritado, eu fico nervoso, eu falo mais alto, eu quero defender o que eu estou falando, ou eu paro e reflito e falo, peraí, eu não concordo com essa pessoa, mas por trás dessas ideias que ela está trazendo, tem um ser humano que eu respeito. Pronto, já estou saindo do radicalismo. Olha quantas coisas são termômetros. Por quê? Porque as ideias passam, mas as pessoas ficam. O problema do radicalismo é que eu confundo a pessoa com as ideias e eu quero acabar com a pessoa. Eu quero destruir o outro. Eu brigo com o outro por que fica tão difícil conviver com o outro que pensa diferente de mim? Porque eu não aceito abrir a minha cabeça. Então, tudo isso são sintomas de radicalismo.
se eu estou brigando, ou se eu só posto coisas de uma ideia, se eu estou só trabalhando, e tudo aquilo que é do outro, eu critico sem reflexão, quer dizer, a outra polaridade, eu critico sem reflexão, sem entender que tem uma pessoa ali, e sem refletir. O Sócrates tem uma frase muito interessante, que eu acho bem legal para isso, eu tenho ela aqui, eu vou ler, para não trabalhar, não falá-la de uma forma equivocada. Quer ver? Deixa eu achar ela aqui, que ela é bem legal. Ela fala o seguinte. Eu não estou nem achando a frase, Natália. Vamos... Posso ler aqui? Eu encontrei. Pode, isso, lê para mim. Você tem aí? Tenho aqui. Acha para mim aí. Não penses mal do que procedem mal. Não, vou ler de novo. Não penses mal dos que procedem mal. Lembre-se, eles apenas podem estar equivocados. Então, quando eu começo a entender que as pessoas se equivocam, porque o Sócrates tinha uma premissa que tem tudo a ver com a eulosofia, é muito comum, a gente trabalha muito em cima disso. A gente não entende que as pessoas fazem o mal por maldade, né? Não, entende que elas estão equivocadas. Uma hora elas vão sair. Claro que a maldade existe, não estou falando que a maldade não existe, mas a maldade é um equívoco, é um engano, porque todos querem fazer o bem. Aí tem aquela outra frase, né? As pessoas só não fazem o bem porque não fazem o mal porque não entendem o bem. Então, quando a gente começa a entender... Repete a frase. As pessoas fazem o mal porque não entendem o bem. Se eu conhecer o bem, eu não vou fazer o mal. Porque que vem, então, da ignorância. Que vem da ignorância, exatamente. Então, o conhecer é um princípio de eu sair do radicalismo, de eu sair dessa... Né? Então, quando o Sócrates traz essa referência para nós e a gente consegue olhar para o outro como um equívoco e não não taxar o outro e não definir o outro como um rival, eu estou começando a sair desse radicalismo. É aí que eu começo a ter a referência, abrir minha cabeça e cuidar do quê? Bom, o que eu vou cuidar então se eu sair do radicalismo? Olhar para a minha insegurança, olhar para a minha carência, que não tem problema nenhum, todos nós temos insegurança. Todos nós temos carências, todos nós temos nossas dificuldades. A gente só não quer olhar para elas, a gente está correndo muito para fora. Vamos voltar para dentro? E como a gente está olhando para fora, assim, eu entendo que todo mundo fica julgando muito o outro, né? O outro é radical, eu não. O outro é o problema, eu sou a solução. Se você trouxe esse parâmetro, né, que só eu posso saber se eu estou sendo radical ou se eu estou sendo revolucionário, a gente tem que, então, parar de ficar falando, não, o problema é o outro. E então, olhar pra gente. Porque eu não tenho como saber se o outro está sendo... Isso já é um claro sintoma, que a gente tem né? um discernimento, a gente tem que fazer uma análise, refletir, fazer uma análise crítica, sem pessoalismos. Isso. Mas daí, porque daí a gente também elimina, né? Se ele é radical, eu não vou então me misturar com os radicais. Pronto. Isso é um radicalismo. Isso é um radicalismo. Não aceitar o erro do outro é um radicalismo. Julgar o outro é um radicalismo. E me sentir superior ao outro. Desculpa aí, mas é um radicalismo. Ninguém é superior a ninguém. Então, eu sempre falo isso. Aliás, quando eu ouvi essa frase, eu falei, putz, eu vou levar isso comigo. Porque eu não sou melhor que ninguém. Não sou melhor que ninguém. Temos diferenças, mas não sou melhor. Mas ninguém é melhor do que eu. A pessoa pode saber fazer coisas que eu não sei fazer. Ela pode ter conhecimentos que eu não tenho. Mas como ser humano, ninguém é melhor que ninguém. Então, isso já é um princípio que quebra o radicalismo. E quando eu elimino as pessoas porque elas se equivocaram, porque elas cometeram erros, claro que se eu identifico a má-fé, se eu identifico a maldade, a minha forma de lidar com ela vai ser diferente, no sentido de que eu tenho que ter algumas posições mais firmes, mas nunca eliminar as pessoas da minha vida. Não confundi-las com a ideia, com o saber ato. Que um dia essa pessoa vai refletir de uma hora ou outra, em algum lugar do universo, ela vai ter que retomar, porque é o movimento da vida. Somos eternos aprendizes, e uma hora ela vai aprender o bem. Quando ela aprender o bem e perceber que ela soma com o todo, que o bem não é o que é bom para mim, mas sim o que é bom para mim tem que estar conectado com o bem do todo, com a natureza, com a vida, com o movimento, com os homens, com a sociedade, com tudo que me cerca, ela começa a entender que, peraí, eu posso fazer melhor. E existe uma força dentro de nós que nos movimenta para isso. Para mim já valeu aqui tudo que você trouxe, que só esse ponto
da gente saber se eu estou sendo radical, o tanto que eu estou julgando o outro, me distanciando do outro, não querendo conviver com o outro, na medida do meu radicalismo, das minhas ideias absolutas, das minhas Das verdades, minhas certezas, daquilo que eu dos acho que meus é melhor. dogmas, todas as Isso. ideias fixas que nós Fixa. temos em alguma coisa. Exatamente. Então, quando eu entender que todos somos seres humanos e acabar com as bandeiras, acabar com essas defesas que a gente tem e conseguir e viver com as diferenças no sentido de ideias, tanto que um dos maiores, voltando aí para essa questão do revolucionário, um dos maiores revolucionários, um dos grandes revolucionários que nós temos foi Sócrates. Peraí, mas Sócrates foi um filósofo? Como é que você fala que Sócrates, o filósofo, foi um revolucionário? Porque Sócrates, por que ele foi morto e ele foi um revolucionário? Porque ele trouxe o ideal de mudar a forma que nós entendemos o conhecimento. Quando ele diz, só sei que nada sei, e me sinto mais sábio que o outro, quando percebo que o outro, que acha que é mais inteligente que eu, desconhece que ele não conhece, e eu conheço que eu desconheço, ele está trazendo uma revolução imensa para as ideias. Ele está quebrando o status quo. Quando ele fala que o conhecimento deve ser ele distribui o conhecimento de forma gratuita, ele está quebrando as regras. Isso é ser revolucionário. Mas sem agredir, sem atacar, sem fazer mal. Não se sabe que o Sócrates atacou, agrediu, fez mal a alguém. Não, ele fazia a maêutica. Que, aliás, a maêutica, que é a reflexão, a maêutica é a capacidade que eu tenho de questionar a mim mesmo, questionar o outro com respeito, é a maior ferramenta para que eu saia do radicalismo. É a reflexão, que é a minha capacidade de refletir, ter o pensamento crítico, abrir e ventilar minha mente, com a maêutica, que eu só vou refletir se eu questiono, abro as possibilidades. A maêutica, para mim, é uma ferramenta super difícil, porque na medida em que nós temos as nossas ideias definidas, a gente pode até achar que está refletindo, achar que está, não, eu estou pensando diferente, mas a gente vai sendo conduzido, né, automaticamente para que as respostas venham de acordo com o que a gente quer. Então, você pode até falar, não, agora eu vou refletir, deixa eu levantar aqui as ideias. E a gente levanta algumas perguntas, cai nas respostas que a gente quer que seja, né? Que é diferente a maêutica que eu fui socrática, que não, você tem que de fato levantar todas as ideias, abrir e ter uma perspectiva diferente, olhar por outros ângulos, né? Isso, olhar de outros ângulos e refletir e avaliar as possibilidades e entender qual é a melhor para você e para o todo naquele momento. Porque a maêutica, a reflexão, ela exige que a gente avalie a circunstância. Porque não adianta eu querer o ideal se eu não estou pronto para fazer, querer o perfeito se não está na hora, respeitando o ser humano que está do meu lado, respeitando a circunstância que eu estou vivendo, me respeitando. Então, ela traz esse respeito mútuo, essa empatia com o outro, como o cerne da questão. Aí eu estou praticando a maêutica e a reflexão. Senão, eu estou simplesmente pegando os meus dados, trabalhando para confirmar as minhas certezas e as minhas verdades absolutas. Cair de novo no meu engodo. Não tem problema, a gente cai várias vezes. A questão é refletir, falar de novo, eu estou trazendo a mesma perspectiva. A mesma resposta. A mesma resposta, o mesmo comportamento, a mesma reação emocional, o mesmo ataque, estou atacando do mesmo jeito, estou me defendendo da mesma forma. Dá para fazer diferente? Claro que dá, mas eu vou ter que trabalhar muito para isso. E eu não estou tendo tempo, porque eu não gasto energia com isso. Eu estou usando toda a minha energia para ter mais, ver mais coisas, estar mais dentro gastando um tempo absurdo com as redes sociais, com a televisão, com coisas que não são importantes. Olha, hoje o mundo está assistindo jornal o tempo todo, querendo estar informado o tempo todo, porque eu tenho que saber tudo. Esquece. Né? Então, a gente tem que colocar no lugar nós, nessa confusão. Aí a nossa carência, porque eu olho para mim. Nós estamos nos tirando, então, da equação. Muito. Nós estamos nos tirando da equação, trazendo coisas de fora que não estão nos fazendo bem, ao invés de a gente estar realmente cuidando da gente. E com isso, Natália, a gente deixa de encontrar o equilíbrio e o antídoto para o radicalismo. Porque qual é o antídoto para o radicalismo? A reflexão, que a gente está falando até agora, e ampliar a nossa visão de vida. Descobrir que nós somos eternos aprendizes. Esse é o antídoto do radicalismo. Então, o antídoto do radicalismo é trabalhar a reflexão,
o mirar-se, olhar para nós, cuidar de nós e entender que somos eternos aprendizes e que nossa vida ela é algo amplo e que o outro faz parte, que eu não posso eliminar. Eu tenho que aprender a lidar. Posso falar mais uma coisinha que eu... Claro, com certeza. Ontem eu estava ouvindo duas pessoas conversarem, né? E daí uma falou assim, há muito tempo atrás, na verdade era uma conversa com o Paulo Zabel, né? Já que você trouxe ele, eu vou trazer também, né? Que ele falou assim, doutor Paulo, há muitos anos atrás, muitos anos, já é uns 40 anos atrás, nós estávamos em dificuldade com uma pessoa, lá na entidade que a gente, lá na organização, na Fundação Eufrata, né? Que era uma pessoa que estava dando muito trabalho, mas muito trabalho. E aí eu falei assim, nossa, doutor Paulo, já tira ela, porque ela tinha cargo, né? Tira a pessoa do cargo, ela está fazendo um monte de coisa errada. E o senhor olhou para mim e falou assim, se nós, André, né? Que era o André que estava conversando. André, eu trouxe você aqui também. Se nós não aprendemos a conviver com essa pessoa agora, aparecerão pessoas muito mais difíceis no futuro. E como é que nós vamos conviver com ela? Então, essa premissa quebra todo o radicalismo. Se nós aprendemos a viver com as dificuldades e com as pessoas difíceis da nossa vida, respeitando-as, não deixando com que elas destruam, o limite é quando elas começam a destruir de má fé o trabalho. Aí não tem como. Ela tem que ser gentilmente convidada a seguir o seu caminho, porque ela não está feliz ali. Mas, enquanto ela está tentando fazer o melhor, mesmo que aquilo não seja o melhor naquele momento, vamos dar chance para a pessoa tentar se direcionar, para ela tentar se equalizar com o movimento do todo. E se ela se equalizar, todo mundo ganha. Ela ganhou, ela conseguiu vencer os limites, a gente a respeitou, nós descobrimos que vale a pena. E se ela não conseguir, naturalmente ela vai sair, porque ela descobre que ali não... mas por que não? Porque ela estava no lugar errado, no momento errado, não se encaixou. Ela vai se encaixar em outro lugar, respeitando o que ela está buscando. Eu lembro de uma frase que você trouxe que é: se eu desconheço os meus limites, como eu posso conhecer o limite do outro, né? Então, a gente passa do nosso limite o tempo todo, a gente se violenta ou se acomoda, né? O tempo todo. Então, como que eu posso conviver com o outro se a gente não convive bem com a gente mesmo? Isso mesmo, Natália, isso mesmo. Então, vamos sempre observar a nós mesmos, trabalhar o mirar-se, observar nossas reações emocionais, vamos praticar a reflexão, que esses são os antídotos, e valorizar o diálogo e a maiútica. O diálogo, ele é a melhor saída. E assim, não estou falando aqui de bonita, não. Várias vezes, quando eu sou questionada, a minha reação emocional é fechar, né? É aquela coisa que a gente levanta os nossos mecanismos de defesa, se sente contrariado, uma contrariedade interna, né? Vem uma raiva e vem tudo aquilo que eu tenho de QI, de dados, de argumentos para eu defender a minha posição. Então, eu queria deixar mais um dado aqui importante para todo mundo. A diferença de inteligência e QI. Porque o QI, muitos líderes aí oportunistas até têm QI. Tem um conhecimento, tem uma retórica, um poder de fala, um carisma, né? Forte. Eles têm construíram, tem essa coisa bem consolidada. E se a gente não refletir, a gente não consegue enxergar que ele não tem sustentação e que ele está usando de tudo isso para se manter no poder absoluto, em qualquer área. Desculpa, você trouxe o poder, que eu acho que isso também é difícil a gente diferenciar, né? Voltando lá para esse processo da gente saber a diferença do radicalismo e da revolução, o poder confunde essa visão, né? Confunde muito, porque nós precisamos de comandantes para que a gente possa caminhar. Existe o comando de uma pessoa que tem uma visão mais ampla que a nossa, sempre leva o grupo à frente. O problema é que hoje nós não temos comandantes, nós temos, estou falando de todos os setores, hein? Nós temos líderes oportunistas que têm um QI ou não, porque tem uns que nem têm QI, mas usam das mentiras para poder se manter nesse poder e movimentar muitas pessoas, mas de forma com pensamentos restritos, né? Aí vem os radicalismos. Enquanto que a inteligência é muito diferente. A inteligência é a capacidade que eu tenho de usar o pouco ou o muito que eu tenho para o bem do todo, para a construção, para edificar,
para sanear, para refletir, para abrir possibilidades, para deixar cada um ser aquilo que é, respeitando o outro, me respeitando. Então, às vezes, eu não sou uma pessoa, por isso que eu falei que ninguém é melhor que ninguém, nunca. Porque eu não sou uma pessoa que tem um QI, que lê 500 mil, que nem lê esses montes de livros, que tem que guarda todos os filósofos. guarda todas as informações, que tem tudo na ponta da língua. Não, eu não sou essa pessoa. Mas espera aí, aquilo que eu tenho, eu estou usando bem para me transformar numa pessoa melhor e para ser produtiva para o todo? Isso é inteligência. Então, tem pessoas que têm muito menos dados, muito menos recursos e são muito mais inteligentes que pessoas que têm QI, mas são estúpidas, porque na hora de aplicar, só aplicam para o seu próprio benefício. Então, isso também é uma referência para eu poder começar a refletir sobre os radicalismos e se eu estou realmente caminhando por um caminho que vai me trazer alguma coisa mais sustentável. O problema de tudo isso, Natália, é que não sustenta, vai passar. Esse movimento de radicalismo vai passar, não é agora. Eu queria entrar então nisso, porque a gente está falando sobre, né, a gente trouxe bastante reflexão sobre o indivíduo, do que dá para ser feito partindo de nós, mas a gente está com um problema social, né, vivendo num mundo radical. Sim. Que não vai ser agora que vai passar, que a gente precisa aprender a conviver com tudo isso, mas eu queria saber se existe uma maneira da gente, desse indivíduo, compartilhar com pelo menos a nossa comunidade, né, o nosso convívio ao dia a dia, para ir mudando esse movimento de radicalismo? Olha, Natália, a educação é a base de tudo. Então, a gente sempre trabalha e a gente inclusive constrói, né, lá na Fundação Eufratem, na Eulosofia, a educação com autoconhecimento, que é você trazer o ser humano como centro dessa história toda e trabalhar para que ele possa viver o melhor que ele tem, dando ferramentas para que ele possa se conhecer e realmente construir algo eficaz. Então, educação com autoconhecimento, onde você não vai ensinar fatos só, porque as escolas, elas trabalham fatos, elas dão dados, que é importante, que é o conhecimento, mas ela não trabalha o outro lado, que é o autoconhecimento, a transformação, a ação, a prática de você com você mesmo. A ética. A ética, a construção da reflexão, ensinar realmente, a educar as crianças para aprenderem a reflexão. Porque também o conhecimento já está tudo aí, né? Esse é o ponto. Então, as escolas estão meio perdidas. Então, o primeiro ponto seria educação com autoconhecimento. Por isso que nós estamos longe. Porque mudar todo o sistema educacional do mundo não vai ser de uma hora para outra. Existem iniciativas? Sim, mas ainda são poucas. Por isso que vai demorar tempo. O segundo ponto que a gente traz é uma comunicação responsável. Nós não temos noção ainda de quanto as nossas palavras são importantes. O quanto as nossas palavras elas têm um fator aí invisível, metafísico, que age nas pessoas, que tem um poder muito grande. Nós não temos isso, nós temos uma comunicação absolutamente irresponsável quando eu uso da minha poder de fala, principalmente quem tem, para o seu próprio bem, para o poder absoluto. É o que nós estamos vendo no mundo hoje, para criar ideias que não têm consistências, aí vem em todos os setores, em tudo. Tá? E então nós temos que ter uma comunicação responsável. O que sai da nossa boca, eu tenho responsabilidade sobre aquilo. Mas como as pessoas não estão tendo responsabilidade sobre quase nada, sobre elas mesmas, a comunicação está ficando assim, é uma ferramenta de manipulação, infelizmente. E a expansão da nossa percepção. É nós começarmos a enxergar o mundo além dos 5 sentidos. Além do que a gente está vendo aqui, além do que é o dia a dia, que a gente está enxergando tudo pela razão, que 1 mais 1 é sempre 2, essa ciência que a gente traz fechada, limitada, radical também, que só aquilo que os instrumentos captam é verdade, só aquilo que a gente consegue enxergar por imagens existe, só aquilo que eu posso provar com os meus olhos e sentidos existe. Então eu tenho que ampliar minha percepção, buscar o que está além dos movimentos, buscar o que está além às vezes as pessoas estão falando alguma coisa, eu não consigo ver além, eu quero pegar só a palavra que ela traz e fechar, não vejo a intenção, não vejo se ela está cansada no momento, não vejo se ela está passando por uma fase difícil, não enxergo a circunstância que a pessoa está. Então, ampliar a percepção é colocar mais elementos para que eu possa avaliar as coisas do dia a dia. Então, entra o ambiente, a circunstância, a pessoa,
a intenção que ela tem naquilo que ela está fazendo. E com isso, eu vou ampliando a minha percepção de vida e entendendo que as verdades absolutas vão cair, os dogmas vão passar. E quem fica? Nós. Com o quê? Com o que nós construímos. Esse é o maior estímulo que, para mim, eu acho, do autoconhecimento, é saber que o que eu estou colocando na minha mente, o que eu estou construindo de dados, trazendo os dados e os comportamentos que eu estou alimentando e que eu estou realmente dando valor e que eu estou construindo, é o que vou levar comigo. É isso que vale a pena. Então, quanto mais eu conseguir diminuir meus comportamentos de radicalismo, não que eu não os tenha, mas aliviá-los e mais abrir minha capacidade de maiêutica, de reflexão, de expansão da vida, mais eu me sinto realizada, menor carência, menos insegurança, porque menos vaidade, orgulho, porque insegurança é amigona da vaidade e do orgulho. Eu fico insegura porque eu não quero errar, não quero me expor, não quero isso, não quero aquilo, eu quero ser o bom. Porque eu quero ser aceito pelo Porque eu grupo. quero ser aceito pelo grupo. Aí vai a carência lá de mãozinha É dada. É uma bola de neve. Bola de né? neve. Então, acontece que quando eu começo a trabalhar dessa forma, eu vou procurando pessoas mais afins, pessoas que também estão nessa busca, porque é interessante que nesse sentido a gente se encontra, começa a construir um movimento mais equilibrado e que nos torna mais saudáveis. Qual a outra referência? Nossa saúde mental. Trazendo agora, eu lembrei de um fato que o Dr. Paulo também, hoje ele está presente aqui no nosso podcast. É porque nós estamos trabalhando um tema que ele trabalha muito com a gente, né? E ele fala assim, toda vez que a gente vê, toda vez que eu vejo uma pessoa muito radical, muito fechada, ele falou, eu olho, saio de fininho, deixo a pessoa, eu saio de fininho, ele não entra em embate. Não entra em embate, ele respeita. Então ele vai cumprimentar, mas ele não vai entrar em discussão, porque as pessoas radicais, elas buscam a discussão, até porque elas querem saber, você é do meu grupo ou você não é? Já é o primeiro. Então, quanto mais neutro a gente conseguir ficar, melhor, porque aí a nossa relação vai ser de pessoa para pessoa e não de ideias para ideias, porque aí não tem como. Um convite também que eu queria fazer para vocês aqui, nós temos um podcast lá no começo, que, se não me engano, é o 2º episódio, em que a doutora Paula fala do pensamento. Sim. Assistam agora, que a gente está aqui acabando esse podcast, esse episódio, porque na medida em que eu entendo, né? Me corrija se não for. Não, mas na medida que eu estou identificada com os meus pensamentos, é a medida do meu radicalismo. Então, se eu quero também trabalhar identifiquei, eu tenho os meus radicalismos. Entendam melhor o pensamento, como que ele funciona, porque a gente se confunde com os nossos pensamentos, né? A gente acha que nós somos o que nós pensamos. Então, também tem um outro episódio da inteligência artificial que o Jonas trouxe aqui, né? Que, pegando esse movimento, que a inteligência artificial está entrando e vai mudar um monte de empregos que nós temos. E ele falou, peraí, se eu acho que eu sou o meu emprego, eu estou em risco. Mas se eu entendo que o meu emprego é uma coisa e eu sou outra, eu posso me reinventar. A mesma coisa serve com as nossas ideias. Nós não somos o nosso emprego, nós não somos as nossas ideias, nós não somos esse complexo emocional, né? Porque a gente também é radical nas emoções, nos relacionamentos. Então, acho que entender melhor esse processo todo, sair desse pessoal, né? Porque entender, você pegou bem, entender que isso são ferramentas para que eu possa administrar, transformar esse lixo numa coisa produtiva, essas confusões, porque nós temos essa coisa do transformar, do modificar. Quando eu entendo isso, que eu permaneço, tudo isso passa. Os pensamentos passam, eu estou por trás de tudo isso. O pensamento é uma ferramenta. Então, e é a base, porque se eu não uso bem uma ferramenta, é o que nós estamos conversando aqui o tempo todo. É a nossa primeira ferramenta, o pensar. E se eu não entendo isso, já me confundo com eles, eu sofro com o radicalismo, eu sofro com a forma como eu penso. E aí, quando eu descubro, não, peraí, eu posso mudar, que é o que você falou. Se eu mudar o meu pensamento, eu continuo sendo eu. Olha que interessante. E aí eu estou assumindo o meu destino. Então, quando eu descubro que eu posso transformar os meus pensamentos, que eu sou um aprendiz da vida, da natureza, do universo, e que eu tenho toda a eternidade para aprender, eu me torno agente e me torno o realizador do meu destino.
Eu já começo a projetar o que eu quero daqui lá para frente. Então, se eu quero chegar lá, eu começo a traçar o meu destino aqui. E não deixo que as intempéries da vida vão me tirando do meu... Aí nasce o meu ideal, né? Vão me tirando de onde eu quero chegar. Vai vir confusão, eu vou sair do caminho, vou voltar, não importa. Mas se eu entendi essa dinâmica, entendi esse movimento, eu vou chegar mais rápido, eu vou ter como administrar melhor. E viver uma vida melhor, que é o que todo mundo quer. Todo mundo quer viver uma vida melhor. Que é a reflexão que eu deixo aqui para o final, que é, tá na dúvida, né? A pergunta que fica, eu quero estar certo ou eu quero ser uma pessoa melhor? Eu quero ter uma qualidade de vida melhor? Eu quero ter saúde mental? Acho que essa é a reflexão que fica para todos, o convite aí nessa... É duro identificar os nossos radicalismos, não é fácil. A gente aqui, enquanto está falando, também fica... né? A gente se vê nas situações, mas não é isso que vai... Não é sobre ser radical, mas é a postura que a gente assume diante das nossas dificuldades, né? É isso, Natália. Eu agradeço a oportunidade, foi muito bom estar aqui com você. Espero que você tenha assistido até o fim e que alguma coisinha de tudo que a gente falou possa ter contribuído para que você encontre uma forma de ser mais feliz, ter essa consciência de que você vai continuar, que tudo isso vai passar, essa bagunça toda vai passar como outras já passaram. O importante é como nós vamos sair dela. Doutora Paula, muito obrigada mais uma vez por uma reflexão profunda, provocativa. Obrigada por ensinar a gente aqui a trazer uma nova perspectiva para a vida. E obrigada a vocês que ficaram com a gente até aqui. Se esse conteúdo foi interessante para você, curta, compartilhe com seus amigos, compartilhe com suas famílias e assina aqui o nosso canal, ativa o sininho, porque esse movimento ajuda a gente a divulgar esse trabalho e chegarmos para mais pessoas. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima.